A era de ouro de Hollywood brilhou com fama, romance e escândalo, mas alguns segredos eram mais profundos do que o glamour. Nos bastidores, uma irmandade oculta de mulheres icônicas amava corajosamente em um mundo construído para apagar sua verdade. Já se perguntou quantas das suas estrelas clássicas favoritas levaram vidas duplas, reescrevendo o roteiro do amor, lealdade e sobrevivência? Prepare-se, porque você está prestes a descobrir as histórias reais e sem filtros que Hollywood nunca quis que você ouvisse. Qual estrela vai te surpreender mais? Dorothy Arzner. Esqueça tudo o que você pensava saber sobre os poderosos de Hollywood clássico. Dorothy Arzner não apenas invadiu o clube dos meninos, ela construiu sua própria mesa e desafiou qualquer um a puxar sua cadeira. Como a única diretora trabalhando no sistema de estúdios dos anos 1920 aos anos 1940, Arzner inovou com filmes ousados e escolhas ainda mais ousadas em sua vida pessoal. Ela viveu abertamente por 40 anos com sua parceira, a celebrada coreógrafa Marian Morgan, organizando festas da indústria que pareciam mais reuniões de resistência clandestina do que chás da sociedade. Rumores circulavam sobre seus envolvimentos românticos com estrelas como Joan Crawford e Katharine Hepburn, mas Dorothy nunca se defendeu ou negou. Enquanto Hollywood produzia contos de fadas para a tela, Dorothy escrevia seu próprio roteiro, onde uma mulher podia amar sem medo, liderar com visão e deixar as velhas regras para trás. Charlotte Cushman. Muito antes de sair do armário ser uma expressão, Charlotte Cushman já vivia o sonho publicamente, apaixonadamente e nos seus próprios termos. Cushman foi um ícone teatral no século XVIII, quebrando normas de gênero ao assumir papéis de calças, interpretando homens com tanto poder que críticos e plateias se rendiam a ela. Mas suas maiores performances aconteceram fora do palco, onde seus casos de amor ao longo da vida com mulheres como Matilda Hayes e Emma Stebbins eram lendários. Charlotte reuniu artistas, escritores e espíritos rebeldes em suas casas de Nova York a Roma, criando refúgios seguros para mulheres que se recusavam a se esconder. Enquanto os jornais maravilhavam-se com seu talento, os íntimos sussurravam sobre seus salões, espaços onde o amor entre mulheres não era sussurrado. Cushman não apenas atuava com bravura, ela vivia com bravura, lembrando às futuras gerações de Hollywood. Essa visibilidade é um tipo de rebelião. Alla Nazimova. Toda sociedade secreta tem um fundador, e para o submundo sáfico de Hollywood, essa fundadora foi Alla Nazimova. A atriz nascida na Rússia era uma força da natureza, uma superestrela do cinema mudo, uma produtora ousada e a suposta originadora do Sewing Circle, o código de Hollywood para mulheres lésbicas e bissexuais. Sua propriedade, Garden of Allah, na Sunset Boulevard, era o ponto central para salões à meia-noite onde as mulheres mais brilhantes e ousadas da época, estrelas, escritoras, artistas, podiam ser elas mesmas longe dos olhares curiosos dos estúdios. Nazimova era mais do que apenas uma anfitriã. Ela era uma lenda em todos os sentidos, atraindo mulheres como Jan Acker e Mercedes de Acosta. Sua aberta resistência ao sistema, amando quem amava, criando seu próprio trabalho, abriu caminho para toda uma geração. Em uma era de máscaras e histórias de capa, as festas de Alla tornavam a verdade impossível de ignorar. Maud Adams. A primeira Peter Pan de Hollywood não apenas voou no palco, ela ultrapassou as convenções fora dele. Maud Adams foi a atriz de teatro mais bem paga da América na virada do século XX, encantando o público com seus papéis andrógenos e charme de elfo, mas foram suas parcerias firmes com mulheres como Lily Florence que realmente deram o que falar. Vivendo juntas por décadas, Maud e Lily construíram um mundo doméstico tranquilo, longe dos holofotes públicos, apoiadas pela comunidade queer unida da Broadway. O relacionamento delas era um segredo aberto sussurrado nos círculos teatrais e registrado em cartas codificadas. O legado de Adams não é apenas seu trabalho inovador no palco, é a coragem de viver autenticamente, construindo uma família escolhida em uma época em que a sociedade oferecia apenas armários e portas fechadas. Em um mundo obcecado por fantasia, Maud provou que histórias de amor reais são sempre as mais mágicas. Grace Darmond. Você pode não reconhecer o nome de Grace Darmond hoje, mas na Hollywood do cinema mudo, ela era a manchete que você não ousava imprimir. Conhecida por sua aparência marcante e aura misteriosa, Darmond deslizava pelas festas mais exclusivas da indústria com uma confiança que desafiava qualquer um a questionar suas escolhas. Seu relacionamento com Jan Acker, a noiva virgem de Rudolph Valentino, tornou-se uma lenda sussurrada. As duas eram frequentadoras assíduas do Garden of Allah de Alla Nazimova, e os conhecedores as chamavam de o primeiro casal lésbico poderoso de Hollywood. Embora os tabloides retratassem Grace como simplesmente excêntrica, sua vida amorosa contava uma história mais ousada. Darmond nunca se casou com um homem, nunca desempenhou o papel de estrela em busca de um romance arranjado pelo estúdio,
Em vez disso, ela construiu uma vida nos seus próprios termos, abrindo caminho para inúmeros outros que se recusaram a seguir o roteiro de Hollywood. John Acker. Quando se trata de drama clássico de Hollywood, a história de John Acker é puro ouro de bilheteria. Ela entrou no olho do público como a noiva virgem de Rudolph Valentino, um rótulo que esconde a verdadeira história por trás das manchetes. O casamento deles foi uma cortina de fumaça arranjada pelo estúdio. O coração de Jenny pertencia às mulheres, mais notoriamente Grace Darman. O romance intermitente deles era um segredo aberto nas festas da indústria, mesmo enquanto colunistas de fofocas perseguiam qualquer sinal de escândalo. A vida amorosa de Acker se desenrolou nas sombras de Hollywood, mas ela se recusou a ser envergonhada ou silenciada. Ela suportou desilusões amorosas, o escrutínio público e as pressões de viver por trás de uma fachada cuidadosamente construída. Ainda assim, nunca comprometeu sua verdade. Para cada estrela de Hollywood forçada a um romance falso, a história de John Acker permanece como um lembrete teimoso e glamouroso. O amor verdadeiro não pode ser roteirizado. Greta Garbo. Ela queria ficar sozinha, ou assim Hollywood gostava de dizer. Mas a verdadeira solidão de Greta Garbo era a armadura que ela construiu para proteger a verdade por trás da lenda. Com seus olhos hipnóticos e misticismo sueco gelado, Garbo encantou homens e mulheres. Mas seus relacionamentos mais íntimos, capturados em cartas secretas e sussurrados em salões, foram com mulheres, especialmente a escritora Mercedes de Acosta e a atriz Mimi Pollack. Enquanto os fãs se obcecavam por seus romances na tela, Garbo vivia segundo suas próprias regras, amando silenciosamente em um mundo que punia mulheres por amarem umas às outras. Seu círculo íntimo era ferozmente leal, guardando seus segredos muito depois que a câmera parou de rodar. Até hoje, o mito de Garbo permanece intacto, misterioso, autossuficiente e destemido para amar em seus próprios termos, mesmo que o mundo não pudesse lidar com isso. Anne Elkovitz. Marlene Dietrich. Quando Marlene Dietrich entrava em uma sala, você não apenas notava, você se lembrava. O ícone original da ambiguidade sexual, o estilo andrógeno de Dietrich e seus ousados casos amorosos a tornaram tanto a queridinha de Hollywood quanto sua maior ameaça. Enquanto seus relacionamentos públicos com homens faziam manchetes, sua vida fora das telas era eletrizante com mulheres. Greta Garbo, Mercedes de Acosta, Claudette Colbert e mais. Dietrich nunca negou sua bissexualidade, borrando as linhas entre moda e romance de forma famosa. Em uma indústria obcecada por imagens de boas moças, a atitude sem remorso de Marlene tornou-se um farol para os outsiders em todos os lugares. Seus casos eram um segredo aberto entre a elite, mas sua carreira parecia apenas crescer a cada escândalo. Dietrich não apenas quebrou o molde, ela fez do amor destemido o novo chique de Hollywood, deixando um legado ainda sentido em cada rebelde de olhos esfumaçados hoje. Mercedes de Acosta. Esqueça os personagens secundários. Mercedes de Acosta foi a escritora, a musa e a estrela de sua própria história em Hollywood. Como poeta, dramaturga e bon vivant, Mercedes colecionava amantes da mesma forma que outros colecionavam prêmios. Seus relacionamentos com Garbo, Dietrich, Isadora Duncan e uma série de outras estrelas foram registrados em cartas tão apaixonadas que agora são peças de museu. Mercedes nunca se desculpou por quem amava. Sua ousadia lhe custou amigos e contratos de filmes, mas ela se recusou a recuar. Em vez disso, ela derramou seu coração na página, tornando-se tanto cronista quanto instigadora da história queer oculta de Hollywood. Descartada por alguns como exagerada, a história de Mercedes é, na verdade, exatamente certa, um lembrete de que a visibilidade é sempre uma revolução e que, às vezes, as melhores histórias são verdadeiras demais para os tabloides. Tallulah Bankhead. Se havia uma festa em Hollywood da qual todos falavam na manhã seguinte, Tallulah Bankhead já estava lá e provavelmente a começou. Descaradamente escandalosa, Bankhead xingava, bebia e flertava em todos os estratos sociais, tornando-se o segredo aberto mais selvagem da costa oeste. Seus casos amorosos abrangiam gêneros e gêneros, mas foram seus romances descarados com mulheres como Patsy Kelly e até rumores de casos com Garbo que a destacaram. Os estúdios imploravam para que ela se acalmasse. Tallulah apenas ria mais alto. Ela nunca se escondeu atrás de relacionamentos falsos ou entrevistas cautelosas, declarando famosamente: "Meu pai me avisou sobre homens e bebida, mas nunca mencionou mulheres e cocaína." A lenda de Bankhead vive como prova de que as vidas mais memoráveis são aquelas vividas em voz alta, sem vergonha ou permissão. Barbara Stanwyck. Barbara Stanwyck era a camaleoa definitiva da tela prateada, uma mulher durona, uma sereia sedutora, uma alma vulnerável. Mas por trás das atuações poderosas estava uma mulher ferozmente protetora de sua vida pessoal. Casada 2 vezes, os relacionamentos mais significativos de Stanwyck foram com mulheres, especialmente com sua companheira de longa data e publicitária, Helen Ferguson. Rumores circulavam sobre a proximidade.
Amizades com protagonistas como Joan Crawford e escapadas íntimas com outras atrizes, mas Bárbara desconsiderava fofocas com um sorriso conhecedor. Fora do set, ela preferia passeios a cavalo e encontros privados ao brilho de Hollywood, cuidando cuidadosamente de sua imagem. Ainda assim, aqueles mais próximos dela sussurravam que a verdadeira Stanwyck encontrava alegria e refúgio em sua família escolhida de mulheres fortes e independentes. Em uma era que exigia conformidade, a lealdade de Stanwyck à sua verdade era lendária, provando que alguns ícones são mais deslumbrantes quando as câmeras param de filmar. Janet Gaynor, ela foi a primeira vencedora do Oscar de Melhor Atriz de Hollywood, a garota da porta ao lado, que se tornou uma lenda do cinema. Mas a maior história de amor de Janet Gaynor se desenrolou longe do brilho dos holofotes. Enquanto casada com o famoso e extravagante designer de figurinos, Adrian, em um casamento que os conhecedores chamavam de Lavanda, a verdadeira paixão de Gaynor era reservada para a querida da Broadway, Mary Martin. A parceria delas se tornou um dos segredos abertos mais duradouros de Hollywood, com amigos da indústria insinuando que a conexão delas ia muito além da admiração profissional. Mesmo enquanto a imprensa se derretia com seus romances de conto de fadas, Janet silenciosamente construiu uma vida cheia de afeto e lealdade. Para uma mulher cuja fama foi construída sobre inocência e vulnerabilidade, a verdadeira coragem de Gaynor foi amar quem ela amava, mesmo que isso significasse manter o maior roteiro de seu coração escondido do olhar público. Mary Martin, Peter Pan, pode nunca ter crescido, mas as aventuras da vida real de Mary Martin eram mais complexas do que qualquer coisa no palco. Mais conhecida por seus papéis icônicos na Broadway e como mãe da estrela de Dallas, Larry Hagman, Martin encontrou sua conexão mais profunda com Janet Gaynor. Sua parceria de décadas foi celebrada em particular entre amigos, mas mascarada por uma coreografia cuidadosa em público. Elas viajaram, trabalharam e até criaram sua família lado a lado, mas sempre fora do alcance dos tabloides. O charme efervescente de Martin e seu talento ilimitado a tornaram um ícone da Broadway, mas aqueles próximos a ela conheciam a verdadeira história, um amor que floresceu longe dos holofotes, desafiando as expectativas da sociedade. Em um mundo onde a fantasia reinava, a devoção silenciosa de Mary Martin provou que, às vezes, os relacionamentos mais mágicos também são os segredos mais bem guardados. Kay Francis. Kay Francis foi a rainha da Warner Bros. Nos anos 1930, conhecida por sua voz aveludada e papéis sensuais. Mas se você olhasse de perto, veria uma mulher que também seguia suas próprias regras fora das telas. A série de casos de Kay, com homens e mulheres, muitas vezes escondidos sob o disfarce de amizades íntimas, manteve os colunistas de fofocas adivinhando por anos. Ela era ferozmente independente, cultivando uma persona glamurosa, enquanto nunca cedia às pressões dos estúdios sobre sua vida privada. Amigos sussurravam sobre seus relacionamentos próximos com mulheres como Madge Evans e insiders abertamente queer de Hollywood, mas Kay permanecia misteriosa, desviando perguntas com um sorriso irônico. Sua recusa em se conformar a destacava em uma indústria obcecada por imagem. Em uma era em que até mesmo rumores poderiam destruir uma carreira, Kay Francis provou que, às vezes, a maior rebelião é simplesmente viver sua verdade. Anne Bannon. Anne Bannon não é apenas a rainha da ficção pulp lésbica. Ela é uma ponte entre a história oculta de Hollywood e as histórias que finalmente trouxeram o amor queer para as páginas. Embora não fosse uma estrela de cinema, as amizades de Bannon com atrizes e escritoras no armário nas décadas de 1950 e 60 inspiraram suas famosas crônicas de Beebo Brinker. Anne movia-se facilmente pelos círculos da indústria, ouvindo as histórias codificadas e as realidades vividas de mulheres que não podiam se assumir, mas ansiavam por ser vistas. Seus romances, cheios de anseio e coragem, eram secretamente devorados por estrelas que viam suas próprias vidas refletidas em seus personagens. O legado de Bannon não são apenas seus livros. É a maneira como ela capturou a irmandade clandestina de Hollywood e deu a gerações de mulheres queer a esperança de que suas histórias também importavam, mesmo que o mundo não estivesse pronto para a verdade. Lizabeth Scott. A sirene de voz rouca do filme noir, Lizabeth Scott, fez carreira interpretando mulheres com segredos e, na vida real, ela tinha um próprio. Em 1954, uma exposição de tabloide revelou sua suposta preferência por mulheres de voz grave e ameaçou destruir sua carreira. Scott processou por difamação, mas o dano já estava feito. Apesar de seu talento e beleza, ela foi discretamente excluída de papéis de primeira linha. Apesar de tudo, Scott nunca negou publicamente sua sexualidade, e aqueles próximos a ela lembravam de relacionamentos apaixonados com mulheres e homens. Sua resiliência diante da hipocrisia de Hollywood apenas alimentou sua lenda. Em uma cidade construída sobre ilusões, a recusa de Elizabeth Scott em se fazer de vítima a transformou em um verdadeiro ícone. Uma mulher que caminhou pelas sombras de cabeça erguida, inquebrável e indomável. Lillian Tashman.
Lillian Tashman foi a última socialite de Hollywood, chique, glamourosa e sempre no centro das festas mais decadentes da cidade. Mas enquanto seu casamento com o ator gay Edmund Lowe fornecia uma cobertura conveniente, o coração de Tashman pertencia a mulheres como Greta Garbo e Claudette Colbert. Sua infame mansão em Hollywood era um ponto de encontro para a elite queer da cidade, um santuário onde atrizes podiam relaxar e tirar a máscara. Apesar do escrutínio implacável, Lillian viveu audaciosamente, nunca deixando o preconceito da época apagar seu espírito. Sua vida dupla tornou-se lendária, e ela transformou olhares codificados e piadas sussurradas em armas contra a conformidade. A morte de Tashman, aos 37 anos, deixou um vazio na cena social queer da cidade, mas seu legado continua vivo, prova de que às vezes os rebeldes mais fabulosos são aqueles que você nunca espera. Ona Munson. A maioria dos cinéfilos lembra-se de Ona Munson como Belle Watling em E o Vento Levou, mas sua vida fora das telas era ainda mais interessante do que qualquer roteiro de Hollywood. Munson era um segredo aberto na indústria. Seu relacionamento de longa data com a escritora Mercedes de Acosta levantou sobrancelhas, mesmo entre os veteranos cínicos. O casal era presença frequente em encontros notórios como o Jardim de Alá de Nazimova, onde a privacidade era a primeira regra. Ona casou-se 2 vezes por aparência, mas nunca fingiu ser algo diferente do que era para aqueles que importavam. Sua mistura de franqueza e carisma a tornou uma presença constante, tanto em círculos queer quanto heterossexuais, e ela conseguiu manter sua carreira em uma época em que outros eram colocados na lista negra por menos. A história de Munson é uma lição de autenticidade. Ela nunca deixou o medo roubar sua alegria. Catherine Cornell. Ela era chamada de primeira-dama do palco americano, mas a verdadeira liderança de Catherine Cornell acontecia nos bastidores. O casamento de Cornell com Guthrie McClintock foi um clássico casamento de conveniência de Hollywood, permitindo que ambos perseguissem seus verdadeiros desejos sem o escrutínio público. Os profundos relacionamentos de Catherine com mulheres, especialmente Nancy Hamilton e Tallulah Bankhead, eram um segredo aberto entre os insiders da Broadway e de Hollywood. Suas lendárias festas eram refúgios seguros para o talento queer da cidade, e seu mentorado ajudou dezenas de jovens atrizes a encontrarem suas próprias vozes. A combinação de força, talento e silenciosa resistência de Cornell mudou as regras para as gerações que a seguiram. Em uma era que exigia silêncio, ela criou um espaço onde mulheres queer podiam prosperar, amar e, pelo menos por algumas horas, se sentir vistas. Se a Broadway tinha uma rainha secreta, era Catherine, Nancy Cope. Como Miss Jane Hathaway em The Beverly Hillbillies, Nancy Cope interpretou a ajudante extremamente séria, mas sua vida real estava longe de ser comum. Cope nunca se assumiu oficialmente durante sua carreira, mas deixou um rastro de pistas que se tornaram claras em retrospectiva. Entrevistas que astutamente faziam referência a aves da mesma plumagem, parcerias com mulheres que duraram décadas e uma veia franca que a colocava em desacordo com o establishment de Hollywood. Quando pressionada por um biógrafo no final da vida, Nancy respondeu com um piscar de olhos e seu humor característico, recusando-se a se esconder, mas nunca dando aos tabloides o que eles desejavam. A autenticidade de Cope a tornou um ícone silencioso para gerações de fãs queer, e sua recusa em se conformar, mesmo em linguagem codificada, falava volumes. Em um mundo obcecado por se encaixar, Nancy Cope mostrou o poder da rebelião sutil. Patsy Kelly. Patsy Kelly era a rainha espirituosa das comédias dos anos 1930, sempre rápida com uma resposta e ainda mais rápida com uma piscadela. Mas fora das telas, ela era uma raridade no Hollywood clássico, uma mulher que não se importava se você soubesse que ela era gay. Kelly disse a entrevistadores que era uma lésbica vivendo com minha namorada, e seus relacionamentos com atrizes como Tallulah Bankhead a tornaram um segredo aberto entre a colônia cinematográfica. A honestidade de Patsy pode tê-la mantido em papéis secundários, mas ela transformava cada pequena participação em um roubo de cena, irradiando uma confiança que não podia ser fingida. Em uma era em que a maioria das atrizes evitava a verdade, Kelly atravessou Hollywood com ambos os pés e uma risada. Seu status de culto entre os fãs de filmes clássicos não se deve apenas ao seu timing cômico. É sobre a coragem que ela mostrou apenas sendo ela mesma. Frances Marion. Frances Marion foi a roteirista mais bem paga de sua época, vencedora do Oscar, inovadora e a força criativa por trás de dezenas de clássicos de Hollywood. Ainda que ela escrevesse os maiores sucessos da indústria, Frances estava silenciosamente reescrevendo as regras do amor. Seu relacionamento próximo e duradouro com Marie Dressler, outra ícone de Hollywood, era uma parceria em todos os sentidos, exceto no público. As duas viviam juntas, trabalhavam juntas e navegavam pelos desafios mais difíceis da indústria de braços dados.
O talento de Marion deu-lhe um poder raro para uma mulher na velha Hollywood, e ela usou isso para esculpir uma vida onde podia amar e ser amada, discretamente, mas sem vergonha. Em um mundo obcecado por finais felizes, a verdadeira história de amor de Frances Marion é a prova de que os melhores roteiros são aqueles que você mesmo escreve, mesmo que os créditos nunca contem toda a verdade. Eve Arden. Eve Arden era a rainha das tiradas sarcásticas, iluminando clássicos como Mildred Pierce e Our Miss Brooks, com um humor afiado. Mas por trás de sua persona pública havia uma mulher extremamente reservada, que mantinha seu verdadeiro eu escondido do olhar implacável de Hollywood. Arden cercou-se de mulheres fortes e leais e viveu grande parte de sua vida na companhia de amigas e companheiras, sempre descritas pela imprensa como apenas boas amigas. Embora tenha se casado por aparência, pessoas de dentro do círculo reconheciam discretamente que suas conexões mais profundas eram com mulheres. A mistura de vulnerabilidade e força de Arden fez dela um modelo dentro e fora das telas, e sua sutil resistência deu esperança a outras mulheres vivendo atrás de máscaras semelhantes. No final, o legado de Arden não é apenas seu timing cômico, é a rebelião silenciosa de amar sem pedir desculpas, não importa quem esteja assistindo. Edna Thomas. Edna Thomas foi uma estrela inovadora do renascimento do Harlem, igualmente à vontade no palco ou nos salões mais exclusivos de Nova York. Mas foi seu arranjo de vida não convencional que chamou a atenção. Edna vivia abertamente com seu marido, Lloyd Thomas, e sua parceira romântica, a socialite britânica Olivia Wyndham. Os três compartilharam uma casa por décadas, desafiando todas as normas de sua época e desafiando as expectativas da sociedade a cada passo. O relacionamento de Edna e Olivia era um tema de fascínio para a imprensa negra, que celebrava seu conforto e honestidade em uma época em que o amor queer raramente era mencionado. A coragem de Thomas em construir sua própria família a tornou uma lenda, tanto nos círculos artísticos quanto nos LGBTQ. Se você acha que famílias não tradicionais são uma invenção moderna, a vida de Edna Thomas prova que a história sempre foi mais queer do que Hollywood ousa admitir. Miriam Hopkins. Miriam Hopkins foi a camaleoa definitiva, movendo-se sem esforço entre dramas da alta sociedade e melodramas intensos e cheios de escândalos na tela. Fora das câmeras, ela era igualmente magnética, deixando um rastro de rumores sobre casos apaixonados com homens e mulheres. Seu relacionamento com a colega atriz Marly Oberon foi um sussurro de Hollywood por décadas, e Hopkins era conhecida por se cercar de amigas ferozmente leais que compartilhavam seu apetite por risco e romance. Ela jogava o jogo da publicidade com maestria, nunca confirmando nada, mas sua autoconfiança e independência diziam mais do que qualquer manchete de tabloide. Em uma cidade obcecada por aparências, Miriam Hopkins nunca deixou que a convenção atrapalhasse sua felicidade. Sua história é um lembrete de que, às vezes, os segredos mais suculentos de Hollywood estão escondidos à vista de todos, e as estrelas mais ousadas deixam as sombras mais interessantes. Jodie Foster. Antes de Jodie Foster se tornar uma diretora e atriz vencedora do Oscar, ela era o segredo aberto do final da Hollywood clássica. Uma estrela mirim navegando em uma indústria que exigia silêncio sobre sua vida real. Desde seus primeiros dias em filmes como Taxi Driver, os insiders sabiam que os relacionamentos privados de Jodie eram com mulheres, embora ela protegesse ferozmente seu mundo pessoal da intrusão pública. A eventual saída do armário de Foster em 2013 foi um momento decisivo para Hollywood, mas aqueles que conheciam sua história reconheceram a coragem silenciosa que ela demonstrou por décadas, amando de forma autêntica, apesar de um holofote sufocante. Sua jornada é a ponte entre o antigo sistema de estúdio secreto e um Hollywood mais honesto. Em uma indústria construída sobre ilusões, a recusa de Foster em deixar que fofocas ditassem sua identidade a tornou uma pioneira para cada estrela queer que a seguiu. Judith Anderson. Dame Judith Anderson podia gelar seus ossos como a sinistra senhora. Danvers em Rebecca, mas sua intensidade na vida real era igualmente profunda. Conhecida por suas performances poderosas no palco e na tela, Anderson também era reconhecida nos círculos da Broadway e de Hollywood por seus relacionamentos com mulheres, embora sempre longe dos holofotes. Seus relacionamentos mais próximos eram com atrizes e pessoas do meio teatral, alimentando rumores de que a lendária vilã era tão complexa na vida real quanto era diante das câmeras. Anderson evitava a publicidade sobre sua vida pessoal, preferindo deixar sua arte falar por si mesma. Mas os olhares codificados, as casas compartilhadas e as amizades duradouras contam sua própria história. O legado de Dame Judith é mais do que papéis memoráveis. É o orgulho silencioso de uma mulher que se recusou a ser definida pelo roteiro de outra pessoa.
Florence Pancho Barnes. Florence Pancho Barnes foi uma das personagens mais coloridas de Hollywood, piloto acrobática, destemida e uma rebelde em todos os sentidos. Como uma dublê pioneira e lenda da aviação, Pancho quebrou todas as regras, incluindo as do amor. Ela se cercava de mulheres. Mulheres, tendo amantes tanto da elite de Hollywood, quanto do mundo turbulento dos aviadores. Seu Happy Bottom Riding Club tornou-se infame por festas selvagens e por ser um dos poucos lugares na cidade onde mulheres queer podiam relaxar. Barnes nunca se importou com o que os outros pensavam, vivendo intensamente e amando ainda mais intensamente. Não importava quem estivesse assistindo. Seu espírito rebelde a tornou um modelo para mulheres em todas as áreas. E sua aceitação desafiadora da vida queer é parte do que a tornou inesquecível. A vida de Pancho prova que ser você mesmo é sempre a melhor vingança. Louise Brooks. Louise Brooks não era apenas um ícone flapper. Ela era uma máquina de escândalos viva e pulsante que ria na cara da polícia moral de Hollywood. Conhecida por seu corte de cabelo reto e presença magnética na tela em Pandora's Box, Brooks era tão franca sobre sua vida romântica quanto sobre seus papéis no cinema. Ela escrevia abertamente sobre seus casos com mulheres, sem pedir desculpas por seus desejos. Hollywood eventualmente virou as costas para ela, mas Louise nunca hesitou, escrevendo ensaios que revelavam segredos da indústria e destacavam seu amor por mulheres e homens. Brooks vivia pelas suas próprias regras, ferozmente independente e sempre um pouco à frente do seu tempo. Em uma indústria que prosperava em mitos fabricados, a honestidade e paixão da vida real de Louise ainda parecem radicais, um lembrete de que verdadeiros ícones não podem ser domados. Margaret Lindsay. Margaret Lindsay brilhou nas décadas de 1930 e 1940 com papéis em filmes como Babyface e Scarlet Street, mas fora das telas, ela era conhecida por sua simpatia, inteligência e uma vida pessoal envolta em discrição. Seu relacionamento mais significativo foi com a atriz Mary McCarthy, com quem viveu por anos, gerando rumores e especulações discretas entre seus colegas. Lindsay nunca foi publicamente ligada a homens, e amigos descreviam seu mundo privado como alegre, criativo e extremamente leal. Ela navegou pelo campo minado de expectativas e segredos de Hollywood com graça, nunca buscando publicidade ou provocando controvérsias. Embora sua carreira nunca tenha realmente alcançado o nível mais alto, aqueles que a conheciam respeitavam sua integridade e coragem silenciosa. O verdadeiro legado de Margaret não são apenas seus filmes, mas o espaço seguro e amoroso que ela criou, prova de que, às vezes, uma vida tranquila é o ato mais corajoso de todos. Mayo Method. A maioria das pessoas lembra de Mayo Method como a esposa tempestuosa de Humphrey Bogart, mas sua vida era muito mais complicada e interessante do que os tabloides jamais souberam. Uma atriz talentosa com um lado selvagem, o mundo privado de Mayo incluía casos com mulheres que eram sussurrados nos círculos internos de Hollywood. Sua reputação de vida dura mascarava uma vulnerabilidade e um desejo por conexão autêntica. Amigos lembravam de sua vida amorosa, apaixonada, às vezes caótica, e de sua coragem em buscar a felicidade, mesmo quando isso significava ultrapassar as linhas rígidas da sociedade. Enquanto a história de Method em Hollywood muitas vezes é reduzida à ex-maluca de Bogart, aqueles que sabiam viam uma mulher à frente de seu tempo, lutando pelo direito de viver e amar em seus próprios termos. O legado de Mayo é bagunçado, real e totalmente humano, exatamente como ela teria desejado. Edie Fallows, a estrela mirim Edith Fallows, cativou o público da era da depressão com seu charme precoce, mas à medida que amadurecia, a vida de Edie fora das telas tornou-se discretamente subversiva. Muito tempo depois de seu estrelato inicial ter desaparecido, Fallows encontrou estabilidade e felicidade nos braços de mulheres, formando parcerias profundas que duraram décadas. Embora raramente falasse publicamente sobre sua vida pessoal, amigos e colegas de teatro e televisão a lembravam como extremamente dedicada, criando família e conforto onde quer que fosse. Edie nunca fez um grande alarde de seus relacionamentos, preferindo a paz da privacidade ao implacável holofote de Hollywood. No entanto, para aqueles que lutavam com suas próprias identidades, seu exemplo silencioso era poderoso. Fallows mostrou que a verdadeira realização vem da autenticidade, não dos aplausos. Uma verdade tão relevante agora quanto era na era do filme em preto e branco. Claire Luce. Claire Luce brilhou na Broadway e nos primeiros musicais de Hollywood. Seus movimentos de dança ágeis e presença magnética a tornaram uma favorita do público e dos críticos.
Mas por trás do glamour, as maiores alegrias de Claire vinham de seus profundos relacionamentos com mulheres, particularmente sua longa amizade com a atriz Mary Ellis. Enquanto a imprensa celebrava suas conquistas profissionais, a vida pessoal de Lucy era um segredo aberto cuidadosamente guardado entre os círculos teatrais. Ela navegou em uma indústria obcecada por romances convencionais, criando silenciosamente espaço para sua verdade, apoiando outros e defendendo mulheres nas artes. A carreira de Claire pode ter desvanecido com o surgimento de novas estrelas, mas seu impacto permaneceu nas vidas criativas que tocou e na liberdade que exemplificou. Em um mundo construído sobre ilusões, a autenticidade de Claire Luce deixou uma marca que nenhuma manchete poderia apagar. Kay Medford. Kay Medford foi a atriz de caráter que roubou todas as cenas, iluminando filmes como Funny Girl e Butterfield 8 com seu charme ousado e único. Fora das telas, Kay viveu uma vida de independência, rejeitando a obsessão de Hollywood pelo casamento e cercando-se de um círculo leal de amigas e companheiras. Ela nunca falou publicamente sobre sua sexualidade, mas seus relacionamentos próximos eram o coração de sua vida. A recusa de Medford em se conformar lhe rendeu a reputação de solteirona convicta, o código da época para mulheres queer. Ela prosperou em papéis de personagem, nunca buscando o destaque de protagonista, mas sempre entregando performances com honestidade e coragem. A história de Kay é para todos que já se sentiram deslocados em um mundo que exige respostas fáceis. Ela provou que você pode ser diferente, desafiador e profundamente amado, tudo sem pedir desculpas. Joan Crawford, a sobrevivente definitiva de Hollywood. Joan Crawford se redefiniu mais vezes do que se pode contar, mas a única coisa que ela nunca fez foi explicar sua vida pessoal. Os casamentos de Crawford foram manchetes, mas foram suas amizades próximas e intensamente leais com mulheres como Dorothy Arzner e Barbara Stanwyck, que alimentaram décadas de rumores. Pessoas de dentro fofocavam sobre escapadas secretas e casas compartilhadas, mas Joan sempre deixava a imprensa em dúvida. Ela conhecia o poder da ambiguidade, usando-o a seu favor tanto dentro quanto fora das telas. Embora nunca tenha se assumido publicamente, o legado de Crawford inclui uma longa trilha de relacionamentos sussurrados e afeto codificado, subversivo, ousado e ferozmente privado. Em uma cidade que prosperava com a exposição, Joan jogava suas cartas perto do peito, construindo um império em seus próprios termos. Sua lenda? Intocável. Hattie McDaniel. Hattie McDaniel fez história como a primeira artista negra a ganhar um Oscar, mas Hollywood nunca facilitou para ela, dentro ou fora das telas. Conhecida por sua simpatia e humor, McDaniel também suportou um escrutínio interminável e estereótipos. Sua amizade com Tallulah Bankhead foi alvo de sussurros em Hollywood, alimentando rumores de um relacionamento que desafiava todas as normas da época. A casa de Hattie era famosa como um refúgio para outras estrelas marginalizadas, onde risos e amor estavam sempre em abundância. Em uma indústria que exigia silêncio, Hattie fez suas próprias regras, construindo uma família escolhida e apoiando aqueles excluídos pelo sistema. A coragem dela nunca foi apenas sobre o que ela realizou na tela. Era sobre a vida que ela viveu, amando corajosamente, não importando quem tentasse apagar sua história. Então, quantas das maiores lendas de Hollywood viveram vidas que foram ainda mais dramáticas fora das telas do que nelas? A história secreta de Hollywood clássico é mais profunda, mais selvagem e muito mais real do que os filmes jamais deixaram transparecer. Qual estrela mais te surpreendeu e cuja história você acha que ainda merece destaque? Deixe seus pensamentos abaixo, inscreva-se para mais histórias não contadas de Hollywood. E lembre-se, às vezes, a verdade é realmente mais estranha e corajosa do que a ficção. Que segredos as estrelas de amanhã deixarão para trás?